Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui cultuando ao nosso Deus, e eu quero meditar juntamente com os irmãos algo que Deus tem colocado no meu coração, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida, para o teu coração nesta noite. Glória a Jesus. Livro do Êxodo, capítulo 12, texto bem conhecido de toda a igreja. Livro do Êxodo, capítulo 12, verso 19, glória a Jesus, ao 23. Êxodo, e significa a saída, né? A partida, a saída. Quando o povo de Israel, a igreja de Israel saiu, foi tirada do Egito por Moisés, então Êxodo significa a saída. Capítulo 12, verso 19 ao verso 23, estarei lendo a palavra do Senhor, e quero já de antemão dar os parabéns para todas as mães também. Eu oro por essa igreja, por essas mães, que Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs que são mães, e as que vão ser aí, né, que Deus continue abençoando as irmãs em nome de Jesus, por este dia tão maravilhoso, tão marcante, importante na vida da igreja. Verso 19: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comerás em todas as vossas habitações. Não comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei, tomai vós cordeiro para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa do Senhor. Então tomai um molho com isopo, e molhai-o no sangue que estiverem na bacia, e passai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém, somente até aqui. Os irmãos podeis tomar assento. Glórias a Deus. Meus irmãos, este texto aqui, a Bíblia Sagrada está falando da instituição da Páscoa. Quando o Senhor, Ele instituiu a Páscoa para o povo de Israel. Quando se fala aqui povo de Israel, é a igreja do Senhor do Antigo Testamento, do Antigo Tempo. A Bíblia Sagrada nos relata que José, chamado José do Egito, mas que ele não era do Egito, ele foi levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos, por ciúmes dos seus irmãos, mas tudo isso já era um plano de Deus, para preservar a família de Jacó e os seus filhos de uma fome que futuramente haveria, porque Deus, o nosso Deus, Ele conhece além da curva. O nosso Deus, Ele conhece as coisas antes que elas existam. Ele é onisciente e Ele sabe de todas as coisas. Então José foi levado para lá, e futuramente foi a sua família, e José tornou-se o segundo governador do Egito. Os irmãos conhecem a história, é outra mensagem aí.
que eu até já preguei essa mensagem aqui, e foram 75 almas o total que entrou no Egito, mas o povo de Deus cresceu assustadoramente, porque, irmãos, aonde tem a mão de Deus, a prosperidade, Deus abençoa, o povo cresce, o povo se multiplica, a bênção de Deus, ela estando nas nossas vidas, o povo de Deus não tem quem para ele, a igreja não tem quem para a igreja. Então o povo de Deus começou a crescer, e foi se multiplicando de tal maneira, e passando-se os anos, os tempos, aquele faraó, aquele rei que havia na época de José, ele já faleceu, ele não existia mais, e veio um novo faraó, e a Bíblia diz que ele não conhecia a história, ele não conhecia José, ele não sabia de nada da história, e ele viu que aquele povo de Israel estava incomodando o povo do Egito, estava incomodando a ele, e eles começaram a colocar cargas pesadas sobre o povo de Deus, eles começaram a dificultar a vida do povo de Deus ali, para que eles sofressem, começou a dar muito serviço, e o povo ficou sofrendo ali mais de 400 anos, e a Bíblia Sagrada diz que Deus preparou Moisés para que ele retirasse o povo do Egito ali. Então, irmãos, indo já à frente, então por isso, quando o Senhor tirou, depois das propostas de Faraó ali, Deus deu graça, e Moisés tirou o povo de Israel dali. Deus tirou com mão forte, usando Moisés e aquelas 10 pragas, para que Faraó libertasse o povo, deixasse o povo sair para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Então, irmãos, neste ponto aqui o Senhor institui a Páscoa. Páscoa, a palavra Páscoa, literalmente no grego, ela significa passar por cima, significa passar além. Então ele instituiu a Páscoa, e um culto, onde o povo ali, ele determinou a Moisés e Arão, que eles deveriam pegar um cordeiro, um filhote de ovelha, e sacrificar ao Senhor, dentro de suas casas, porque o anjo do Senhor, o anjo destruidor, ele iria passar sobre todo o Egito, e todo primogênito iria morrer naquela noite, desde os animais, desde lá da casa de Faraó, a todos, dos mais simples ao mais importante, não ia escapar ninguém. Mas só que o Senhor, a ordem foi: aqueles que estiver dentro de casa, com suas famílias, o meu povo, sacrifica este cordeiro, e pega o sangue, e coloca em uma bacia, e passa nos umbrais das portas, passa nos portais das portas, para que quando o anjo, à meia-noite, ele vai passar, onde ele não ver o sangue nas ombreiras, onde ele não ver o sangue nos portais, ele vai entrar, e ali o primogênito, o primeiro da casa, vai ser morto, mas aonde ele ver o sangue, ele vai passar por cima. Então, irmãos, esta festa da Páscoa, há poucos dias, nós tivemos aí a Páscoa, chamada Páscoa, onde muitas denominações comemoram a Páscoa, uma Páscoa comercial, que não tem nada a ver com esta Páscoa aqui. Esta Páscoa aqui tem um verdadeiro sentido espiritual. Esse cordeiro aqui, ele simboliza e aponta para Cristo, já apontava para Cristo, que seria sacrificado em nosso favor, para nos dar salvação. Então, irmãos, este cordeiro aqui, ele deveria ser sacrificado. Esta festa da Páscoa era chamada festa da alegria, era 7 festas que o povo comemorava, que os judeus comemoravam, 7 festas, e esta festa era a primeira festa que seria realizada, era a festa da Páscoa, festa da alegria,
festa da passagem, da libertação do povo de Israel do escravismo, do cativeiro do Egito, do sofrimento de onde eles estavam. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada nos fala que este cordeiro, que simbolizava Cristo, ele deveria ser, o versículo 5 nos fala do mesmo capítulo, que este cordeiro ele precisava ser puro, não poderia ter mancha, não poderia ter defeito. Ele, no 10º dia daquele mês, eles deveriam pegar esse cordeiro e ficar com ele entre a sua família, até o 14º dia, quando este cordeiro seria sacrificado. Este cordeiro ficava estes dias para ser observado se ele não tinha defeito, porque para Deus não poderia ser sacrificado, oferecido nada com defeito, nada manchado, nada com mácula. Aí não mudou nos nossos dias, porque para o nosso Deus nós não podemos oferecer nada com defeito. Ele exige ainda hoje que o que eu for oferecer, o que você for oferecer, precisa ser puro, precisa ser santo, precisa ser sem mácula, sem mancha, sem defeito, para que chegue no trono da graça. Este símbolo da pureza deste cordeiro é para os nossos dias. E o Cordeiro de Deus, que é Cristo, a Bíblia Sagrada nos fala que ele ficou 30 anos preparando-se, e o seu ministério veio a durar 3 anos e 3 anos e pouquinho. Ele preparou 30 anos para um ministério de cerca de 3 anos, observado o Cordeiro de Deus. Mas quando ele foi ser sacrificado, ele diz na sua palavra: quem de vós vê pecado em mim? Quem de vós tem alguma acusação contra mim? Quando ele foi condenado, quando ele foi julgado, quando ele foi ser entregue, disseram: não vejo nele culpa alguma, não vejo nele defeito algum. Mas ele foi condenado injustamente, sacrificado por nós. Então, irmãos, Isaías no capítulo 53 e o verso 7 diz que ele foi levado como cordeiro mudo ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Como ovelha, ele foi levado diante dos seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Ele não reclamou quando estava sendo levado ao matadouro, quando estava sendo para ser sacrificado em nosso favor. Ai de mim, ai de você, se ele abrisse a boca, se ele reclamasse, se ele recusasse ser sacrificado, hoje nós não estaríamos aqui, hoje nós não teríamos esta oportunidade de salvação, se ele abrisse a sua boca. Mas como o cordeiro mudo não abriu a sua boca, então, irmãos, este cordeiro aqui, a Bíblia Sagrada nos diz, João, evangelista João, no capítulo 1 e o verso 29, quando João estava evangelizando, perguntaram para João: és tu Cristo que nós esperávamos, ou vem outro? Ele disse, de repente Jesus veio vindo, e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, esta festa da Páscoa, que há poucos dias se realizou, não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa, porque, irmãos, esta tradição veio trazida pelos europeus no final do século 17 para o Brasil. É algo totalmente comercial, onde diz que um coelho botava os ovos de chocolate, e existe aí o comércio para ovos de Páscoa. Não tem nada a ver a questão do chocolate, mas não tem nada a ver com a Páscoa, a verdadeira Páscoa instituída pelo Senhor. Não tem nada a ver, é puramente um comércio.
os rituais aí, procissões, tantas coisas, mas irmãos, verdadeiramente, eles estão fora dos padrões divinos, porque irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, bem-aventurado, é Apocalipse 22, 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Era instituído nesta Páscoa, eles deveriam comer a carne do cordeiro assado, não poderia deixar nada para o outro dia. O verso 10 diz que era para ser sacrificado e na mesma noite comer todo aquele cordeiro. O que ficasse para o outro dia deveria ser queimado, mas não poderia ser deixado nada. O cordeiro deveria participar dele por completo, ninguém poderia deixar de participar. E hoje, irmãos, o Cordeiro de Deus é da mesma forma. Não podemos participar do Cordeiro de Deus parcialmente. Hoje ele exige que eu e você participemos dele integralmente, totalmente. Nós precisamos participar do Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós. Comiam-se pães ázimos, pães sem fermento naquela ocasião. Comiam ervas amargas junto aqui com esta carne e com estes pães sem fermento. Ervas amargas simbolizando o sofrimento, lembrando que eles passaram no cativeiro do Egito. Então, meus irmãos, este cordeiro aqui, que nós não podemos participar dele parcialmente. Outro dia eu estava questionando alguém dizendo: quem está em cima do muro, ele está sem a salvação, ele não está com Cristo. Mas eu questionei, mas por que quem está em cima do muro? Porque, irmãos, o Espírito Santo me deu um entendimento, o Espírito Santo me falou ao meu coração. O nosso adversário, ele aceita dividir, mas o nosso Deus não aceita dividir. Por isso, irmãos, nós temos que participar dele integralmente. Ele não aceita nós viver uma vida dupla na sua presença. Ele não aceita dividir eu e você com o adversário das nossas almas. Ele não aceita eu conviver aqui na presença de Deus e ao mesmo tempo eu levar uma vida participando lá fora. Glórias a Deus por isso. A palavra do Senhor nos diz, glória a Jesus, a palavra do Senhor, ela nos fala que nós não podemos participar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 2, não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não podemos tomar o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Porque, irmãos, o Senhor, ele não aceita dividir nós com ele. A nossa adoração, ela tem que ser integral para ele. A nossa adoração, ela tem que ser total para ele. A nossa vida não tem que ser parcial para ele, somente aqui dentro da igreja. Mas quando amanhã, na segunda-feira, eu estiver lá no meu trabalho, eu preciso estar adorando a Deus, eu preciso estar com o meu Deus. Quando eu estiver na fila do banco, na escola, na faculdade, onde nós estivermos, na roda de amigos do trabalho, nós precisamos estar adorando a Deus, porque Ele não aceita, irmãos, nós querer só adorar Ele aqui na presença dos obreiros, dos pastores, na presença dos irmãos. Nós não podemos levar uma vida dupla na presença de Deus, porque Ele não aceita que nós fiquemos em cima do muro. Elias, certa feita, ele disse: se o Senhor é Deus, servi a Ele. Se
Se Baal é Deus, servi a ele. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando mancareis entre dois pensamentos? Indeciso, não sabe se serve a Deus ou não sabe se serve o adversário. Não sabe se bebe o cálice do Senhor ou se bebe o cálice dos demônios. Não sabe se come da mesa do Senhor ou se come da mesa dos demônios. Participa aqui, mas participa lá fora. Deus não aceita isto. O cordeiro teria que ser participado, teria que ser comido por inteiro, por integral. E hoje Ele requer que eu e você participemos dele com inteireza de coração, nada com fingimento, com falsidade, mas com adoração sincera do nosso coração para Ele. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluias. Glória a Jesus. Meus irmãos, o sangue deveria ser passado nas portas, era o sinal. Este cordeiro aqui, irmãos, ele aponta para Cristo. Esta Páscoa aqui, ela institui a Cristo, que seria sacrificado em nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. A marca do sangue de Cristo, ela precisa estar na minha e na tua vida. No momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, que nós tivemos um encontro com Ele, a marca do sangue do Cordeiro, que um dia foi sacrificado no Calvário, ela está sobre a minha vida. Quando o adversário se levanta e olha para mim e para você, ele precisa ver a marca do sangue na minha e na tua vida, na tua casa, na tua família, para que ele não entre. Quando ele ver, ele vai passar, ele não vai tocar na tua vida e tocar na tua casa. A Bíblia Sagrada nos fala que Raabe, quando o povo de Deus foi destruir Jericó, ela estava no muro, morava em cima do muro, e ela disse aos espias que ali foram: não destrua a mim e a minha família. Eu sei que o Senhor tem entregado esta cidade nas mãos de vocês, e vocês vão vencer, mas preserva a minha casa, a minha família. E eles disseram para ela: olha, vamos fazer um trato, pendura um cordão de escarlate no muro, pendura um cordão vermelho no muro da cor do sangue de Cristo. Este cordão vai ser o sinal. Aonde chegar e ver este cordão pendurado, não tocaremos na tua casa. Fique dentro da tua casa, não responsabilizaremos se ficar de fora da casa. E quando foram destruir Jericó, a marca da cor do sangue do cordeiro estava pendurado ali, e Raabe foi preservada. Se os irmãos veem a genealogia, Jesus, ele veio da genealogia de Raabe, e derramou seu sangue na cruz do Calvário, em nosso favor. A marca do sangue, ela precisa estar na tua e na minha vida. Mas Gilberto, o que pode tirar a marca do sangue da minha vida, da minha casa, da minha família? Pecado. Pecado. Isaías, no capítulo 59, ali no primeiro e no segundo versículo, ele disse: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados impedem, tapam os olhos de Deus para não ver e ouvir as vossas orações. Então, somente isto é o suficiente, o pecado nas nossas vidas. Por isso precisamos viver uma vida íntegra na presença de Deus. Então, irmãos, o verso 15 diz: tirai todo o fermento das casas, não coma pão levedado, coma pães ázimos, sem fermento, sem fermento. A Bíblia Sagrada, ela nos fala aqui, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, e o verso 7, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa,
porque assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, nossa passagem, foi sacrificado por nós. Então, o fermento aqui simbolizava o pecado. O apóstolo Paulo, ele falando à igreja de Corinto: tirai o fermento velho, tirai a velha vida pecaminosa do meio de vocês, tirai essa vida de mancha do meio de vocês, para que sejais uma nova massa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele passou para a cruz, ele abriu. A Bíblia Sagrada nos fala aqui, Mateus capítulo 27, o verso 50 e o 51, que na cruz do Calvário, quando Cristo, Senhor Jesus, estava pendurado, ele rendeu o Espírito e disse: está consumado. E quando ele disse está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Este véu que havia no templo, que media aproximadamente 12 a 15 centímetros de espessura, este véu precisava de 2 juntas de boi para conseguir rasgar este véu no meio. 2 bois para um lado e 2 para o outro, e amarrar e puxar para conseguir rasgar este véu. Mas quando o Senhor entregou-se, rendeu o Espírito na cruz e disse: está consumado, a porta da graça foi aberta, o véu rasgou não de baixo para cima, mas de cima para baixo, medindo 9 metros de largura e 18 metros de altura. A porta da graça abriu, o acesso para a salvação estava aberto, porque o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós, ele abriu esta oportunidade. Então, meus irmãos, concluindo, as portas, as cadeias, as amarras do inferno foram quebradas, as prisões demoníacas foram estilhaçadas. Hoje, irmãos, a porta está aberta para nós adorar a Deus com inteireza de coração. As portas se abriram, hoje nós temos acesso e salvação garantida. Mas todos são salvos, pode ser salvo todo aquele que vir a Cristo. Todo aquele, é necessário querer. Ele não obriga ninguém, ele não força ninguém, ele abriu o caminho, o véu foi rasgado, ele abriu a oportunidade para mim e para você. Ninguém está aqui obrigado servindo a Deus, nenhum dos irmãos que está aqui, que congrega nessa igreja, está aqui porque o pastor obriga, ou porque alguém obriga ou força. Não, estamos aqui porque verdadeiramente as cadeias do inferno foram quebradas, as prisões foram abertas, e hoje nós podemos servir a Deus com liberdade de coração, adoramos a Deus de coração, de alma, porque, irmãos, as mansões celestiais nos aguardam. Não adianta nós vir aqui, irmãos, com aparência, não adianta, mas precisamos estar aqui com inteireza de coração. Tem que querer, é necessário querer a salvação, é necessário querer servir a Deus de verdade, porque não adianta, irmãos, hoje Ele é amor, é graça, mas no dia de juízo, Ele vai ser o justo juiz. Ele não é injusto, Ele não tem 2 medidas na sua balança. A sua balança tem uma medida precisa, e somente uma medida, não adianta, não vai passar nada, nem um fio de cabelo. Eu lembro que o irmão do pastor Gessé Gideon certa feita disse: a porta do céu estreita, ela é tão estreita que se colocar um papel de seda do lado, você enrosca e não consegue entrar. Simbolizando, é o que diz, a porta do céu é estreita, o céu é tomado à força, a porta está aberta, o Cordeiro foi sacrificado por nós. Então, irmãos, esta Páscoa, a verdadeira Páscoa, este verdadeiro Cordeiro é Cristo, que sacrificou por tua vida, por minha vida. O mundo está aí,
nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quiser. O homem tem o livre-arbítrio, mas as consequências, elas virão sobre a vida daquilo que nós escolher. As consequências vão vir sobre nossas vidas. Tão somente existe hoje, o Senhor, Ele fala na sua palavra: eu coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Nós temos a escolha, o livre-arbítrio. Então, irmãos, o cordeiro foi sacrificado, o sangue foi derramado. Ao terceiro dia que ele estava lá sepultado, ele ressuscitou. E hoje ele está vivo, está aqui no nosso meio. Ele ressuscitou. Muitos líderes religiosos estão nos seus sepulcros, mas no de Jesus, lá em Jerusalém, muitos já daqui do Brasil foram lá. Está lá comprovado, o túmulo está vazio. Tem até uma placa lá: ele não está mais aqui, porque ressuscitou. Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui. Então o sacrifício foi feito por mim e foi feito por você. O cordeiro foi morto por mim e foi morto por você. E a porta da graça está aberta, mas está prestes a fechar. Esta porta está prestes a fechar. Os sinais nos mostram. Então esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer ao coração da igreja. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus.